Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos em Campinas, São Paulo, no 17º COPAC, evento organizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Estamos no estande da Traumec. Ao meu lado, o professor Dr. Luciano Del Santo, meu amigo. Um prazer mais uma vez aqui no canal da Bucocast. Uma honra poder recebê-lo aqui. A honra é minha, Ismael, sabe disso, parceiraço. Professor, esse é um evento que eu acredito que você deva ter no mínimo umas 10 edições que você participou do COPAC. Mais ou menos. Aí entrega a minha idade também. Ou mais. Se é uma edição a cada 2 anos, por aí você imagina. Por aí. Vou fazer 30 anos de formado? 30 anos, né? Como é bom você estar em eventos como esse, encontrar amigos, como você palestrando aqui no COPAC, o quanto isso é importante. Ismael, são eventos como esse que a gente tem a oportunidade de reencontrar amigos, fazer novas amizades e, mais do que isso, trocar conhecimentos, né? Trocar experiências. Eu acho que a vida do cirurgião, continuamente a gente precisa se reciclar, estar se atualizando. Isso nas mais diversas sub-áreas da nossa especialidade. A bucomaxilofacial é uma especialidade onde se desenvolveu demais nos últimos anos. Hoje a gente tem pequenos nichos dentro da mesma especialidade, como cirurgia ortognática minimamente invasiva, artroscopia de ATM, as reconstruções, os implantes zigomáticos, as cirurgias estéticas da face. Então tudo isso a gente precisa, nós profissionais precisamos constantemente nos reciclar e ver o que está acontecendo de novo. Obviamente a tecnologia nos traz hoje a oportunidade, né? A internet nos traz a oportunidade de que um artigo que saiu lá na China, em 2 minutos eu consigo estar no meu consultório em São Paulo e ter acesso a isso. Mas mais do que isso é o contato com pessoas, é visualizar o que as pessoas estão fazendo de diferente e sempre a gente aprende, troca experiências, pega determinados insights para que a gente traga para a nossa clínica diária e isso facilite o nosso dia a dia e cada vez trate melhor os nossos pacientes. Então é extremamente importante eventos como esse, não só pelo congraçamento dos profissionais, rever novos amigos, né? Rever antigos amigos, fazer novos, mas também essa parte científica é extremamente importante a gente se reciclar. E nós, desculpa me estender, mas nós no Brasil temos eventos de extrema qualidade, e não deixa nada a desejar para nenhum evento no mundo. Professor, você navega em várias áreas da especialidade, uma delas... Não todas, mas... Em várias áreas, uma delas que a gente, pelo que a gente conversa, sempre está nos bastidores da comunicação, a artroscopia de ATMs, articulações temporomandibular, que exige uma curva acentuada, cirurgia ortognática, mas eu queria que você falasse, se você é um cirurgião raiz, como que você está vendo essa novidade dentro da especialidade, que são as cirurgias cosméticas da face, né? Como que você tem recebido, o que é possível colocar em prática, o que está na mão do cirurgião, do seu ponto de vista, e que é possível a gente poder trabalhar também. Ismael, eu vejo assim, eu acho que é um leque grande de oportunidades. A gente tem uma janela de oportunidades dentro da especialidade. Esse é um momento para a gente abraçar esses novos procedimentos, essas novas técnicas, para incorporá-las dentro da nossa especialidade. Eu, particularmente, até pelos anos de estrada que a gente acaba sendo um pouco mais conservador e determinados procedimentos exigem sim uma curva de aprendizado longa. Eu não sei até que ponto eu, Luciano, pessoa física como cirurgião, tenho interesse em desenvolver essa curva de aprendizado. O que eu quero sempre é entregar o melhor para o meu paciente, seja eu realizando o que eu tenho muito conforto em fazer e entregar para o meu paciente, né? Seja uma artroscopia ou uma ortognática minimamente invasiva, eu me sinto numa zona de conforto. Mas, se o paciente precisa de uma rinoplastia, se o paciente precisa de um lift facial, eu tenho uma rede de indicadores que eu possa indicar e isso me facilita bastante, que eles já venceram essa curva de aprendizado. Mas entenda, eu respeito e acho que isso tem que ser incorporado dentro da nossa especialidade. Eu não sei se eu estou disposto a abraçar esses novos procedimentos para incorporá-los no meu dia a dia.
Mas isso é uma questão pessoal. Eu respeito quem faça e eu tenho certeza, porque eu já vi isso, tenho certeza que tem profissionais dentro da nossa especialidade realizando trabalhos magníficos, entendeu? Então eu acho sim que deva ser incorporado na nossa especialidade essas cirurgias cosméticas por profissionais que saibam realizar bem. O importante é você ter uma entrega, você estar comprometido com o resultado, uma entrega. Tem uma frase de um antigo mentor meu que não faça absolutamente nada que você não consiga tratar as complicações. E para você ter essa situação, você precisa ter uma curva de aprendizado. Eu não sei se neste momento da minha carreira eu quero ter esse tipo de situação. Então, para mim, em alguns procedimentos isso não faz sentido para mim, mas eu respeito absolutamente quem faça. E eu acho sim, principalmente essa nova geração, pessoas mais novas, cirurgiões mais novos, tem que abraçar e tem que ir atrás, buscar conhecimento e fazer, e já estão fazendo muito bem. Você é uma das grandes referências na formação do aluno. Eu sei que você tem diversos cursos, né? Você ministra aí em várias regiões do Brasil. Você tem o seu curso em artroscopia de ATM, que já há mais de uma década você vem formando alunos. 14 edições. 14 edições, alunos que vêm do exterior para aprender com você. A pergunta que eu faço é a seguinte: como que você vê o futuro da artroscopia de ATM na bucomaxilo? Eu quero fazer uma segunda pergunta. Primeiro essa, para eu fazer a segunda. Quantos pacientes você tem recebido hoje na sua clínica que você precisa reintervir de cirurgias que outros colegas fizeram e que você precisou refazer? Essa é só para você responder. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Quantos por cento em média, mais ou menos? Hoje? Tem sido cada vez maior esse número. Tem aumentado aí em torno de 50% a 60%, são pacientes que já realizaram um procedimento primário. E como que você enxerga isso no futuro? O que aconteceu, Ismael? O que eu vejo dentro da nossa especialidade, houve uma banalização do procedimento artroscopia de ATM. Entendeu? E aqui, com toda a humildade do mundo, eu não quero me vangloriar. As pessoas que fazem bem a artroscopia de ATM sabem que exige uma curva de aprendizado muito grande. E tem pessoas que fazem, né, um curso de final de semana, o meu próprio curso, na sexta e no sábado, na segunda-feira já tem um procedimento agendado na sua região. E isso, ele não vai conseguir performar adequadamente. Exige uma curva de aprendizado. Então, treinamento exaustivo em biomodelos, treinamento em cadáveres, acompanhamento com pessoas mais experientes, mas por uma questão comercial, que não vale a pena a gente entrar nesse mérito Sim. aqui, houve uma banalização do procedimento. E muitas vezes, muitos colegas fazem uma artrocentese, quando muito, uma artrocentese no paciente e fala que fez artroscopia. O paciente ele é leigo. Se você fala para o paciente que ele fez uma artroscopia, ele acredita que ele fez uma artroscopia. Na verdade, foi feita uma artrocentese que tem cirurgiões aqui em São Paulo, em São Paulo, que nem a torre de vídeo colocam na sala cirúrgica. E aí, prestação de serviço em saúde, Ismael, não é como você comprar uma TV. Se você vai comprar a TV, você vai lá na loja XYZ, o produto em essência, o modelo XPTO lá que você vai comprar é o mesmo. Você vai comprar essa TV onde é mais barato, onde o vendedor for mais simpático, onde for mais perto de casa, onde tiver uma facilidade de pagamento, mas o produto, em essência, é exatamente o mesmo. Cirurgia não é assim. Cada profissional vai ter uma experiência, vai ter uma técnica cirúrgica, vai ter um protocolo medicamentoso, vai ter uma experiência nessa jornada pré-trans e pós-operatória. Então, não quer dizer que o paciente chega para você, eu já fiz uma artroscopia. Essa artroscopia foi bem executada. Eu não sei o que foi feito. Muitas vezes a gente solicita para o paciente e fala assim, tá, me dá o vídeo do teu procedimento. Ah, mas tem vídeo? O cirurgião, claro que tem. É uma artroscopia, uma cirurgia vídeo assistida, tá gravado no hospital, vai lá no SAMI, no prontuário médico do hospital, que tem um vídeo lá. Se não tem, você precisa questionar o teu cirurgião que fez a artroscopia. Porque houve uma banalização comercial em função disso. E aqui, entenda uma coisa, eu não estou querendo moralizar a situação, mas
isso gerou um tiro no pé para nós mesmos, entendeu? A cirurgia artroscópica da ATM, ela foi banalizada junto às operadoras de saúde, junto aos hospitais, junto aos colegas anestesistas, junto aos pacientes. Hoje você acessa a internet e o paciente vê horrores em relação à artroscopia da ATM. Paciente que ficou pior, complicações, mas quem que fez esse procedimento? Essa pessoa, esse cirurgião, ele era efetivamente capacitado para executar aquele procedimento? É a mesma coisa que eu chegar segunda-feira lá em São Paulo e marcar uma rinoplastia. Eu nunca fiz, eu não sei, eu não tenho conhecimento técnico. Obviamente, a probabilidade de acontecer intercorrências é grande. Pô, então você nunca vai fazer? Vai, mas você tem que... É uma curva de aprendizado como tudo. E a artroscopia, por ser uma mudança de paradigma dentro da nossa especialidade, ela exige uma curva de aprendizado maior. Isso para qualquer procedimento. O paciente vai fazer uma osteotomia leforum, vai fazer uma osteotomia sagital, vai fazer uma cirurgia ortognática, ele exige um acompanhamento. Primeiro ele vê muito, depois ele entra com o seu preceptor afastando, ajudando, aí depois ele faz um lado, depois ele vai fazer a cirurgia completa dele. Como diminuir esse número de reoperações, intervenções? Não sei. Infelizmente eu não sei. Não sei. Eu acho que, assim, o que é muito claro para mim é o paciente, o cirurgião cada vez mais ele buscar a capacitação, para ele ter uma entrega efetiva pro paciente. Porque é muito comum, isso é muito triste, mas é muito comum o paciente chegar na clínica e falar: doutor, eu fiz uma artroscopia, eu tô pior. Piorou, eu tô com mais dor, eu tô com limitação de abertura. E aí o que eu falo para ele? Eu não sei o que foi feito para você. Você tem esse nome na cabeça, que foi feita uma artroscopia. Mas muitas vezes isso, questão de 3, 4 meses, não tem nem processo cicatricial na pele, ou seja, foi feita uma artrocentese. Mas eu não posso julgar esse colega que fez esse procedimento, entendeu? Mas, efetivamente, essa banalização desse processo gera essa situação, entendeu? Sempre um prazer poder falar contigo, uma honra. Falamos de temas polêmicos hoje. Sim, de temas polêmicos. Mas para finalizar, vamos dar uma acalmada. Eu espero que os meus colegas não queiram me fuzilar depois. Você é uma sumidade, você pode falar justamente porque você é uma referência para muitos aqui no Brasil, com certeza, e fora também. Para finalizar, cirurgia ortognática minimamente invasiva. Hoje a gente sabe que essa técnica ela está aumentando. Há 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a entrevistar alguns cirurgiões, alguns colegas não tinham a expertise em fazer. Quando começou a fazer, entrou no meio uma técnica híbrida, e tem colega que não está mais na híbrida, está na minimamente. Como você vê a evolução da ortognática, você que é um especialista e faz a minimamente invasiva? Na verdade, eu vejo assim, você tem que estar, e isso dentro dessa jornada de tratamento do paciente, você tem que estar comprometido com o resultado, né? Se aquele caso de resolução daquela determinada deformidade, uma grande assimetria, um grande avanço, ele entra em conflito com a técnica, muitas vezes você tem que alterar determinadas situações para você se comprometer com o resultado, porque senão fica os pacientes uma receita de bolo, fica sempre com a mesma cara de operado, fica sempre com o mesmo resultado. Eu tenho que estar comprometido com o resultado e entregar uma função e estética e via respiratória adequada para o paciente. E não uma receita de bolo onde sempre eu estou fazendo exatamente a mesma técnica, mas os pacientes estão ficando todos iguais. Entendeu? E absolutamente aqui não é uma crítica a ninguém, sim. Mas isso não pode ocorrer, né? Então, eu tenho casos, entre aspas, favoráveis, que eu realizo a minimamente invasiva e aí a gente vai diminuir incisões, vai modificar osteotomias, vai modificar a fixação para que eu tenha menos invasividade naquele procedimento. E aí, o que eu coloco é assim, o que eu penso é que a minimamente invasiva não é só isso. A minimamente invasiva começa no pré-operatório, no cuidado do paciente, junto com uma nutricionista, com uma dieta anti-inflamatória, medicações pré, trans e pós-operatórias, o planejamento virtual para antever essas movimentações. No transoperatório,
estar muito associado, aliado com um médico anestesiologista que trabalhe sob hipotensão, menos sangramento, visualização adequada do campo cirúrgico. É toda uma equipe. No pós-operatório, a parte de fisioterapia, a iloterapia, que é o iloterme. Então, você entende que é um complexo Multidisciplinar, né? de fatores que levam a ser a cirurgia minimamente invasiva. Obviamente, vamos pensar que, inclusive do ponto de vista comercial, a divulgação da minimamente invasiva foi benéfico para todo mundo, inclusive para quem não faz. Porque estimulou o paciente e desmistificou aquela situação onde ele entrava na internet e ele via o rosto desse tamanho depois que ele fez uma ortognática. Isso não ocorre mais. Todo mundo, inclusive pessoas que não são adeptas à minimamente invasiva, começaram a ter mais cuidado com tecido mole, com o pré e pós-operatório. Isso foi bom para todo mundo, principalmente para os pacientes. Entendeu? Então, assim, na minha rotina, eu vejo casos mais favoráveis e aí vejo pacientes que, assim, com uma semana, 10 dias, ele vai no shopping e parece que ele nem operou, e isso é surpreendente. E tem casos de reop, né? Reop dos outros e reop meu, inclusive. Quem não tem complicação é que não opera. Não faz cirurgia, né? A gente não consegue ser tão minimamente invasivo nessas situações. E aí a gente precisa um pouco mais de invasividade para resolver o caso. Né? Você falou de porcentagem. Você tem uma média? Quantos por cento você acha que tem indicação da sua experiência? Tem gente, né, que está 100% mergulhado na minimamente invasiva que fala que 100% dos casos faz a minimamente invasiva. Mas também, eu tenho certeza absoluta, assim como na minha clínica, tem complicações em relação àquela determinada técnica. Talvez se ele fosse um pouco mais conservador, ele não teria tido essas complicações. Se você for pensar no meu espectro de pacientes, eu acredito aí que uns 60%, 70%, e aqui eu não tenho um estudo duplo cego, randomizado, mas é puro chutômetro, que a gente consegue trabalhar adequadamente com uma cirurgia muito mais tranquila, minimamente invasiva. Mas vai ter casos que eu não vou ser tão minimamente, eu vou ser mediamente ou às vezes maximamente invasivo. Vou ter que colocar uma placa de reconstrução porque aconteceu uma osteomielite. E aí? Entendeu? Então, a gente precisa modular essa situação, entendeu? Professor Luciano Del Santo, sempre um prazer imenso poder recebê-lo aqui na BucoCast, em especial aqui no Copac, no stand da Traumec. Uma honra, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Noel. Valeu. Você que nos acompanhou pelo canal da BucoCast, nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!